A evolução da tecnologia de dados no ordenamento jurídico. Sou Carolina, atualmente estudante de Direito, e esse trabalho terá o intuito de explanar acerca da tecnologia da informação com vistas a traçar um paralelismo entre as inovações tecnológicas e os ordenamentos jurídicos que culminaram na Lei Geral de Proteção de Dados. Esse esquema retrata que são bem pontuais as leis que regulamentam a evolução da tecnologia de dados no Brasil. O primeiro marco foi a Lei de Acesso à Informação em 2011. Com a pressão da mídia em 2012, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann. Em 2013, teve a necessidade de dispositivos que regulamentassem o comércio eletrônico. Em 2014, é sancionada a Lei do Marco Civil da Internet. E, finalmente, em 2018, o nosso ordenamento jurídico acolhe a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi vigorar em setembro de 2020. A Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011 regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é aplicável à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Essa lei veio para fomentar o regime democrático brasileiro e fortalecer a política de transparência pública. A lei instituiu como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, o sigilo é a exceção. A lei, além disso, define mecanismos, os prazos e os procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública. Outro ponto importante é que a lei determina que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar um rol mínimo de informações proativamente pela internet. A Lei Carolina Dickmann 12.737 de 2012 surge para tipificar crimes virtuais e alterar artigos do Código Penal. Em razão do avanço da tecnologia e da democratização das redes sociais, o meio jurídico precisou se adequar à tecnologia e tipificar condutas que respeitassem a privacidade online do usuário. Foi a primeira lei no nosso ordenamento jurídico que tipificou um crime virtual. O Decreto 7.962 de 2013, que trata sobre o comércio eletrônico, surge em um momento em que o Código de Defesa do Consumidor não tinha dispositivos que tratassem exclusivamente sobre o comércio eletrônico, o que dificultava o entendimento dos direitos do consumidor e dos deveres de lojas virtuais, assim como penalidades para quem descumprisse a legislação. As novas regras do comércio eletrônico surgiram justamente para complementar o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 12.965 de 2014, que trata do Marco Civil da Internet, também conhecida como a Constituição da Internet Brasileira, inovou diversos aspectos da regulamentação das atividades das empresas no âmbito digital, estabelecendo direitos e deveres. Novamente, houve uma necessidade em se adequar às transformações advindas do processo tecnológico. Alguns princípios que podem ser destacados do Marco Civil da Internet são neutralidade da rede, da privacidade na web e da fiscalização de acesso. Além disso, a lei estipula a segurança dos dados enquanto estiver sob a tutela da empresa. E vale ressaltar que é por meio dessa lei que o consentimento expresso dos consumidores tornou-se obrigatório. Lei Geral de Proteção de Dados 3.709 de 2018 advém com o intuito de proteger os direitos fundamentais como a privacidade, a intimidade, a honra, o direito de imagem e a dignidade. Com a expansão da tecnologia e da globalização no mundo, a informação tornou-se a principal moeda de troca e o usuário ficou mais vulnerável. Foi nesse contexto que surgiram
em vários países, mecanismos de proteção de dados pessoais. Na Europa, a GDPR é a lei que regulamenta o tratamento dos dados pessoais. No Brasil, foi a LGPD que veio dispor sobre esse tratamento. Essa lei preconiza que o tratamento de dados deverá observar a boa-fé, deve possuir finalidades, deve possuir limites, prestações de contas, deve garantir a segurança, deve garantir a transparência e a possibilidade de consulta dos titulares. Vale destacar que, em seu artigo 8º, o consentimento do usuário é fundamental na coleta de dados. Inclusive, ele deve ter seu direito de saber a finalidade de tal coleta, para assim assegurar a liberdade e a privacidade desse usuário. Obrigada!